Voltando, depois de um ano, sei lá, nem contei quando foi a última vez, mas voltando com mais um Pedreiragem. Aê, criançada gosta. E aí, cara, pô, meu, você tá sem a máscara, tá sem a peruca, e aí, o que aconteceu? Perdeu o cabelo, tirou pra lavar, o que houve? Ó, tá aqui, ó, a peruca, a máscara, tá tudo aqui. Vou botar ela só pra vocês matarem um pouquinho da saudade. Olha eu aqui, galera, certo, galera? Tudo bem? Saudade, né? Então, sou eu mesmo. Só que é o seguinte, eu tô querendo experimentar um novo formato aí, já que mudou tudo, então vamos ver aí. Então eu quero que vocês votem aí, vocês que já estão acostumados com o vídeo, fica legal com a máscara, com esse sotaque pseudo-carioca aqui de bicho da Universal, da Universita, ou normal do jeito que eu tava antes. Hoje eu vou fazer normal, você decide. Você decide o que já foi predestinado desde tempos eternos, o que você tem que decidir. Amém ou não amém, mano? O site, os pedreiros, o trabalho, as páginas, Calmeiro da Depressão, Matéria da Depressão, Swing da Depressão, estão sendo reformulados, o site está congelado agora, a gente vai retomar ele em breve. E agora a gente está em novos rumos aí, com novos editores também, com... algumas coisas estão mudando aí. A gente está buscando uma maior ortodoxia bíblica, né? Andar mais de acordo com a Bíblia, nem tanto com tradições e dogmas extra-bíblicos. Por mais que tenha sido uma certa valia na história da igreja, as interpretações da Bíblia não são inspiradas. A Bíblia é inspirada, né? Então a gente busca seguir aquilo que a Bíblia é inspirada e aquilo que a Bíblia fala claramente. E onde a Bíblia não fala claramente, a gente tenta interpretar, tenta chegar num resultado mais perto aí da Bíblia, e por isso nós temos pessoas diferentes, porque tem certas coisas secundárias que acabam ficando diversas mesmo, não tem jeito. A Bíblia, desde o começo do cristianismo, a Bíblia relata isso, né? Então a gente está voltando aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema que pega muito aí, que é essas regras para serem cristãos, para ser um bom cristão. E aí, que regra você tem que seguir se você quer ser cristão? Pô, meu, eu quero ser um cristão, Jesus é lindo demais, Jesus é muito bom e eu amo Jesus, Jesus me salvou, cara. Eu era travesti, eu era gay, eu era funkeiro, eu era, sei lá, corintiano e Jesus me salvou. E agora? Eu quero seguir a Jesus, eu quero seguir a Bíblia. Aí chega um com uma regra, chega outro com uma regra, chega outro com um monte de regra, chega outro com um monte de regra, você fica confuso. E aí, agora? O que eu vou seguir de regra? Antes de você descobrir, vamos com a palavra do nosso patrocinador. Você é uma mulher linda, cristã e piedosa? Você quer ser uma mulher modesta? Aprendeu que os homens pecam por sua causa? Seus problemas se acabaram. Chegou a Super Burka e. Com ela você escapa dos olhares daquele safado que não sabe olhar com respeito para a mulher e ainda usa a Bíblia para dizer que a culpa é delas e não dele mesmo por ser safado. Super Burka e. O melhor para a mulher cristã modesta. É isso aí, voltando. Você também é uma mulher piedosa, use a burca aí. Então, o pessoal fica falando assim, poxa, você para ser um cristão tem que seguir essa regra, cara. Você tem que seguir esse monte de regra. E é um monte de regra, né? Tem igreja aí, por exemplo, que ensina que se o homem tiver um paletó com rachadura atrás, ele está em sensualidade, está em pecado. Tem igreja que você não pode assistir televisão. Tem igreja que você tem que votar num certo partido, você não pode votar num certo partido. Tem igreja que fala que... Igreja é um movimento em geral, né? Que fala que você não pode ir para a faculdade, que você não pode estudar. Tem igreja que fala que você tem que dar uma porcentagem do seu salário obrigatoriamente, como se fosse um imposto na sua igreja, senão vai vir um monte de demônio te pegar e comer tudo que você tem em casa e te detonar tudo. Ou seja, tem um monte de regras. Se você não cumpre essas regras, eles falam que você não é um verdadeiro cristão. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A palavra de Deus ela é dividida em dois assuntos, né? Quais são os dois assuntos da palavra de Deus? Lei e evangelho. Durante toda a Bíblia você encontra essas duas coisas. Lei e evangelho. A lei, o que fala a lei? A lei fala tudo aquilo que você deve fazer. Tudo que você deve fazer. Só que a gente não faz aquilo que a gente deve fazer. Você faz? A Bíblia fala lá em 1 João capítulo 1 que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então se você acha que você faz, você é um mentiroso. Você está mentindo para si mesmo. E para Deus você não mente. Essa lei
ela foi expressa para Moisés através de 2 tábuas, que a gente chama de 2 tábuas da lei, e essa que é a lei do cristão, é a lei universal de toda a humanidade. E antes dela, as pessoas foram julgadas por causa dela. Então, a primeira lei que Deus deu foi para Adão, para ele não comer do fruto do bem e do mal. Adão comeu, então aquilo mudou a natureza de Adão, aquilo fez com que Adão mudasse totalmente, né? E vivesse só em pecado. E aquilo mudou o nosso DNA, mudou a nossa natureza. Nossa natureza já é pecadora. É o que nós chamamos de pecado original. Então a gente já nasce em pecado, já é concebido lá. Quando a gente ainda é um espermatozoide, um girino lá andando no saco do pai, aí vai lá, encontra no útero da mãe e pega e fecunda lá no óvulo, a gente já é um pecador. Então, através da graça de Jesus Cristo, a gente pode se livrar desse pecado e receber uma nova natureza regenerada, espiritual, através de Jesus Cristo. Mas a nossa carne, ela vai continuar. A gente é transformado espiritualmente, mas a carne continua. E a carne, ela está modificada, ela é pecadora. Então, lá em Gálatas 5, fala que a carne, a nossa carne pecadora, que é voltada para o pecado, milita contra o espírito que é voltado para fazer aquilo que é bem, aquilo que é bom. O espírito regenerado. E Jesus, ele falou que o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Então as duas partes da nossa existência ficam militando, né? Então a gente quer fazer aquilo que é bom, mas também quer fazer aquilo que é mal. Aí fica parecendo um anjinho bom, anjinho ruim, anjinho bom, anjinho ruim. E a gente, vira e mexe, a gente faz aquilo que a carne quer que a gente faça, vira e mexe, a gente faz aquilo que o nosso espírito regenerado deseja aquilo que a gente faça. Antes de Moisés, né? Então existiam já essa lei. Essa lei já existia, as pessoas sabiam que elas não podiam matar, as pessoas dentro de si já tinha essa lei gravada no coração, que elas não podem matar, não podem roubar, que elas não podem desejar a mulher do próximo, desejar as coisas do próximo, não pode ter recalque, né? Que elas têm que tirar um dia para descansar, elas têm que parar um dia para descansar, e que existe um Deus, todo mundo sabe que existe um Deus. E que nós precisamos conversar com ele, precisamos nos relacionar com ele. Alguns negam isso, sabem, mas negam, né? Mas existe um Deus, e isso a gente sabe. E a gente tem que buscar esse Deus, e esse Deus, ele é ciumento, e ele não quer que a gente busque outro Deus a não ser ele. Então, esses 10 mandamentos já estão no nosso coração, e Deus já coloca na nossa existência esses 10 mandamentos. Em Sodoma, antes de Moisés, foi condenada, por isso que a humanidade foi condenada com Noé. Abel e Caim, quando Deus chamou a Caim, falou do sangue dele, Caim sabia que tinha feito coisa errada, porque já existia essa lei gravada no coração. Depois Deus chamou Moisés e deu essas tábuas da lei para explicar a lei que rege toda a humanidade, na qual ele rege toda a humanidade, que é resumida nesses 10 mandamentos. Também deu para ele leis que já passaram, que era só para Israel, que eram as leis cerimoniais, que falavam da cerimônia, falavam do culto, falavam da alimentação das pessoas, e também as leis civis, que traziam penalidades para quem não cumprisse certas leis, certas regras não só morais, mas também geográficas também da época, que já acabaram, né? Se fosse assim, a gente teria que adorar a Deus no culto, ia ter aquele cheiro insuportável de carniça por causa de carneiro sendo sacrificado, e para Deus seria um cheiro de incenso agradável, mas hoje o nosso culto é em espírito e em verdade, não é mais naqueles padrões cerimoniais. E também muitas regras sociais a gente teria que fazer, né? Por exemplo, a cada 50 anos a gente perderia aquilo que a gente tem e teria que dividir entre as pessoas no jubileu. Ou então, se você tiver 2 culturas diferentes no mesmo terreno, você poderia ser até morto por causa disso, né? Então, se você tiver um jardim com orquídeas, com rosas e com culturas diferentes, você já teria fora da lei de Deus. Mas, graças a Deus, em Jesus Cristo, essas leis passaram e nós hoje temos essa lei moral. E o que acontece é que muita gente acrescenta nessa lei várias regras, né? Então, você não pode usar brinco, você não pode fazer tatuagem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tudo mais. Gente, existem regras que são simplificadas nesses 10 mandamentos e também nos 2 mandamentos de Jesus, que simplifica mais ainda, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus explicando como seguir essas leis, ele fala assim para a audiência dele, né? Ele fala: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, você quer cumprir a lei? Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. O bem que você gostaria de receber, faça com os outros. Assim você está cumprindo a lei. E
um entendimento judaico da lei também, o rabino Hillel falava assim, aquilo que você não quer que façam para você, não faça para os outros. Aí está toda a lei, o resto é mero comentário. Cumprir as regras de Deus é isso, você tem que, primeira coisa é cultuar a Deus, seguir os 10 mandamentos, não exatamente a parte cerimonial do sábado, que é um dia, sexta-feira, 6 horas da tarde, sábado, 6 horas da tarde, mas tirar qualquer dia da semana que você puder, trabalhar 6 dias, tirar um dia para você cultuar a Deus, para você ir à igreja com os seus irmãos. Nós, por tradição, tiramos o domingo, mas não é um mandamento que se guarde o domingo, pode ser qualquer outro dia, e você descansar também com a sua família e poder então passar um tempo legal com a sua família também. Você descansar do seu trabalho. O sábado, como Jesus falou, o sábado em hebraico significa Shabá, que significa descanso. Como Jesus falou, o sábado foi feito para o homem, é um presente para nós, para que nós pudéssemos descansar e também podemos ter tempo para nos relacionar com Ele, para adorar a Deus. Então você cumprindo os 10 mandamentos e você fazendo isso pelo benefício do seu próximo, pelo benefício da sua família, pelo benefício do seu vizinho, pelo benefício das pessoas, você está cumprindo toda a lei de Deus, porque você está amando o seu próximo como a si mesmo e também está amando a Deus acima de tudo. Então, tem um monte de coisa para fazer no domingo, quero descansar e tudo mais e tal. Separa o domingo para você cultuar a Deus, você está amando a Deus acima de tudo. A lei de Deus é isso, só que Paulo ele dá várias aplicações conforme o contexto. Por exemplo, em Corinto existiam pessoas que vinham convertidas de certas tradições pagãs e ao verem judeus se comportando de uma maneira, queriam se comportar igual. Então, por exemplo, homens deixavam o cabelo crescer e mulheres raspavam o cabelo em voto. Homens também raspavam o cabelo em voto. Mas naquela cidade existiam prostitutas sacerdotais, prostitutas cultuais que raspavam o cabelo e as cristãs estavam sendo confundidas com essa prostituta. Então Paulo chama isso de desonroso, fala, gente, se é para confundir, se é para causar confusão, então evita a desonra, evita o problema, porque isso é falta de amor ao próximo, é uma aplicação da lei moral, né? Você tem que amar o próximo, não é? Então, se isso está trazendo problemas para as outras cristãs e você quer fazer um voto e não tem nenhuma regra na Bíblia para você raspar o cabelo em voto, as leis cerimoniais já passaram, então não raspa o cabelo. Se vai trazer problema, não raspa o cabelo. E os homens também estavam com o cabelo comprido e estavam tendo problemas questionando a sexualidade dele e tal. Então, em Israel as pessoas usavam o cabelo comprido numa boa, mas em Corinto isso era questionado. Então, gente, se vai dar problema, então evita, entendeu? É a mesma coisa, sei lá, eu recebi uma oportunidade de fazer missões na faixa de Gaza, lá onde está tendo conflito. Eu não pude ir por diversos motivos, mas se eu fosse para lá, eu não poderia estar nesse visual que eu tenho agora, né? Cruz e tal, um monte de coisa. Porque traria problemas para lá, né? E a mensagem seria comprometida. Então, para a mensagem não ser comprometida, por amor a Deus e por amor ao próximo, eu teria que andar de acordo com o costume dali daquele local. Essa é a lei moral sendo cumprida, entendeu? Você cumpre a lei moral dessa maneira. A lei de Deus, ela tem 3 usos gerais: freio, espelho e norma. Freio é o uso mundial da lei. Todo mundo, quando se levantar na ressurreição e for julgado, vai ser julgado conforme essa lei. Todo mundo sabe dentro de si que não pode matar, que não pode mentir, não pode roubar, tem que respeitar a mulher, tem que respeitar os filhos, tem que honrar os pais, que precisa de um dia para descansar. Qualquer sociedade que você vai, ela conhece essa lei dentro de si, então vão ser julgados. E através dessa noção moral que as pessoas têm, que o ser humano tem, através da lei de Deus, os 10 mandamentos, as pessoas são freadas na sua iniquidade, porque se não tivesse essa noção moral da lei de Deus, as pessoas matariam à vontade, roubariam, não teria nenhuma moralidade para escrever, para se falar, né? Mas mesmo a pessoa que nega a existência de Deus, ela tem essa moralidade dentro de si, que ela vai ser julgada por isso. Só que ninguém segue essa moralidade. A gente sabe o que fazer e ninguém segue. Alguns delitos são até graves, por isso que existe o Estado, por isso que existe a força, o uso da força para conter e frear a iniquidade, porque senão a gente já teria destruído o mundo inteiro através da nossa iniquidade. Que a gente não segue, a gente conhece, mas a gente prefere seguir os nossos impulsos carnais. A carne ela foi modificada pelo pecado. Então vem o segundo uso da lei, que é o uso principal da lei, que é o de espelho. Você, através da lei, você se enxerga como pecador. Você fala, puxa, eu sou um pecador.
eu sou um pecador, eu não sigo a lei. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Meu Deus, eu mereço a condenação. Se você pegar a palavra de Deus, aí o uso religioso da lei, né? Você vai pegar a palavra de Deus, você vai ser tocado pelo Espírito Santo e você vai perceber que você é pecador. Esse é o principal uso da lei. Então, através da lei, você, como espelho, você começa a entrar em desespero, a entrar em consternação, em tristeza e falar: meu Deus do céu, como eu sou filha da mãe, Jesus. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Aí você vem para a segunda parte da palavra de Deus, a segunda mensagem da palavra de Deus, que está em todas as escrituras, que é o Evangelho. Através do Evangelho você descobre a fé em Cristo e que Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Então, pela fé você é justificado, né? Jesus vai lá e fala: filho, você fez tudo errado. Você fez tudo errado. Você faz tudo errado. Você não faz outra coisa a não ser o que é errado. Mas você é amado. Você é amado e Jesus vai te perdoar desses seus erros. Aí, depois da aplicação do Evangelho, você tem o terceiro uso da lei, que é a norma. Então, através dessa lei, agora você tem vontade de seguir, né? Agora não é mais por coerção. Agora você tem vontade de fazer a coisa certa. E para você conhecer a coisa certa, você vai estudar a palavra de Deus para fazer a coisa certa. Mas tem a parte mais importante das Escrituras Sagradas, que é o Evangelho. No Evangelho ele fala da fé, porque através a lei todo mundo sabe dentro de si, né? Ela é explicada melhor através das duas tábuas, né? Ela é expressa, ela é apresentada através das duas tábuas, e ela é explicada através de todas as escrituras como aplicar ela, né? É claro que dentro dos contextos das épocas onde a Bíblia foi escrita, que nós podemos e devemos adaptar dentro do nosso contexto agora, para que nós possamos agir em amor pelo próximo, por Deus e por nós mesmos, né? Principalmente por Deus, depois pelo próximo, depois por nós mesmos. Mas depois dessa parte, o Evangelho é uma doutrina sobrenatural. Não é uma coisa que diz respeito a nós. Diz respeito a Deus. Então é a melhor parte. É o melhor de Deus que já veio, né? Então, através do Evangelho, a gente sabe sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador, que desceu até aqui à terra, ele sendo Deus, se fez homem e veio até aqui pregar a salvação para nós. A salvação que é Ele mesmo. E Ele nos salva de graça, porque não tem nada que a gente possa entregar para Ele em troca da nossa salvação. Não existe nada que a gente possa falar: Deus, está aqui, me salva. Então Deus olha para nós e Ele entregou Jesus Cristo por nós. Pela lei a gente sabe aquilo que a gente deve fazer, né? E pela lei a gente sabe que a gente não faz também aquilo que a gente deve fazer. E a gente ficaria sem esperança nenhuma se fosse só a lei. A gente olharia e falaria: meu Deus do céu, eu cobiço as coisas do próximo, eu cobiço mulher que não é minha, eu quero ter coisas que eu não tenho condições de pagar, eu desejo o mal do próximo, eu faço muita coisa errada. E aí? E agora? Você ficaria totalmente sem esperança, né? Por exemplo, Jesus ele explica que o adultério é só você cobiçar, só de você olhar de uma maneira diferente, você já está adulterando uma pessoa. Se você olhar para uma mulher casada, comprometida, ou estando você casado, comprometido, olhando para outra pessoa. Jesus explica: se você desprezar alguém no seu coração, você já é um assassino. Você já está cometendo o pecado de homicídio. Você não precisa ir lá e matar a pessoa. Só de você falar: aquela pessoa ali para mim morreu, você literalmente está matando a pessoa e Deus não está se agradando disso. Você está pecando. Então, várias coisas que você faz, né? A sua prioridade que você dá para Deus. Quanto tempo você passa o dia inteiro sem ler a Bíblia, mas o Facebook você está lá olhando, né? Então, muita coisa que você olha para você ver, você fala: poxa, eu sou pecador. Mas, através da outra doutrina, que é o Evangelho, você tem esperança, né? Graças a Deus não é só a lei, existe o Evangelho. Então, pelo Evangelho você descobre que Deus te aceita assim, do jeito que você é, e Ele vai te transformar. Ele te transformou, através do batismo Ele te deu um novo espírito,
né? É um espírito regenerado. Isso eu falo porque eu sou luterano, né? Mas tem calvinistas infralapsarianos, supralapsarianos, né? Tem pessoas que acreditam que não, depois da conversão é que a pessoa é regenerada. Tem pessoas que acreditam que ela primeiro recebe a regeneração, depois ela vai para a conversão. Existem interpretações diferentes do processo de regeneração e eu não vou entrar nesse mérito. Mas assim, o seu espírito é regenerado, né? E você começa a ter novas vontades, novas coisas, novos direcionamentos na sua vida, né? A sua Bíblia como guia vai te direcionando para fazer novas coisas. E por isso que você fica tão preocupado em seguir as regras. Aí chega alguém com um monte de regra para você acha que aquela regra é boa, que aquela regra é legal, que você vai poder ser mais queridinho de Deus, ser mais santo e tudo mais diante de Deus. Não é assim. Não é assim. Quando Jesus estava no Monte de Oliveiras, chorando sangue, ele falou assim para Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem santifica você é Deus, meu querido, minha querida. Quem santifica você é Deus. Através do seu espírito regenerado, ele vai te orientando, vai te direcionando, vai mudando a sua vontade para que você faça coisas novas. Então, você vai ficar nessa guerra sempre entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. De vez em quando você vai cair naquilo que é errado, e muitas vezes você vai fazer aquilo que é certo. Você vai aprendendo, é um processo que só termina lá no céu. Martinho Lutero, ele dizia assim: um homem que é justificado ainda não é um homem justo, mas está no próprio processo de mover-se em direção à justiça. O processo de santificação, ele só termina lá no céu. Aqui nós estamos em constante processo de luta contra a nossa velha natureza, contra o nosso velho homem, para que nós possamos andar em novidade de vida, no novo homem. E nós temos que resistir às tentações da carne para poder andar em espírito. É difícil, mas e a Bíblia fala que nós temos que resistir isso até a morte, né? Então, essa santificação quem faz dentro de você é Deus. Até nisso Ele é. Então não adianta você querer ser bonzinho para ser mais queridinho de Deus, né? Jesus, ele deu um exemplo de um que chegou no templo e falou assim: Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o máximo, eu sou reformado, calvinista, luterano, metodista, presbiteriano, batista, pentecostal, reteté, labassurica, labassurica. E o outro batendo no peito: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que aquele que era cheio de pecado, entregou o coração quebrantado para Deus, saiu justificado. E aquele que se orgulhava de ser bonzinho, não saiu justificado. Entendeu? A justificação e santificação são coisas diferentes. Justificação, ela te inocenta diante de Deus, né? Que nem você chegar atrasado no trabalho e você chegar meia hora atrasado no trabalho e todo mundo fala: bonito, hein? Aí você chega e fala: cara, abre a internet, aí pega o celular e fala: ó, tá aqui, ó, caiu a ponte lá. O cara: nossa, meu Deus do céu, nossa, você tá bem? Tô bem. Ah, então tudo bem, ainda bem que você chegou bem. Você foi justificado, você foi inocentado. As pessoas entenderam a sua falha, foi sua falha, e alguma coisa externa livrou você das consequências da sua falha, né? É a mesma coisa através do nosso pecado, né? Jesus é aquilo que livra a gente das consequências do nosso pecado. E a santificação é separação. É Ele que te separa para Deus. É Ele que te separa das coisas deste mundo para Deus. E começa a te dar novas vontades, e através do uso de norma da lei de Deus, você consegue seguir essa nova vontade que Ele te dá e andar conforme o Espírito regenerado que Ele te deu, e não conforme a carne. Então, até isso é mérito de Deus, não é seu mérito, entendeu? Então, essas regras que chegam para você, Martinho Lutero também falava assim: eu não posso aguentar o fardo de leis baseadas em interpretações da palavra de Deus, já que a palavra de Deus, que ensina a liberdade acima de todas as coisas, diz para que eu não me deixe dominar. Tinham muitas regras na Igreja Católica que ele queria reformar, né, para poder você chegar a Deus. E eram tudo regras com bilhões de versículos bíblicos. Ele falava: gente, essas regras, elas não são da palavra de Deus, apesar de ter versículos bíblicos, elas são interpretações, e interpretações não são divinamente inspiradas. A Bíblia é divinamente inspirada, né? Spurgeon também falava, o pessoal criticava ele e falava assim: eu só conheço 10 mandamentos, eu não conheço um 11º mandamento que diz o que você está me dizendo. Então, eu não vou seguir isso que você está me dizendo. A liberdade cristã, né? A liberdade, a Bíblia fala que é onde há o Espírito do Senhor,
que anda no nosso espírito regenerado, né, que regenera o nosso espírito, ali é a liberdade. Então nós, com as novas vontades que o Senhor dá, de acordo com o conhecimento que nós temos das Escrituras, nós vamos aprendendo, querendo seguir aquilo lá, nós temos essa liberdade. E aí chega alguém falando, cara, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode vestir isso, você não pode falar aquilo, você não pode votar naquilo, você não pode ir para aquele lugar, você não pode... Vá para as Escrituras, vá para as Escrituras. Mesmo que a pessoa chegue com milhões de versículos bíblicos, vá para as Escrituras. Outra dica também é pensar na intenção e na consequência daquilo que você está fazendo. Por exemplo, esses dias uma criança chegou para mim lá na igreja perguntando se podia usar roupa curta, se era pecado usar roupa curta. Isso criança, né? Porque ela foi ensinada que podia trazer desejos e tudo mais. Eu falei para ela assim, se você está com calor, morrendo de calor, e você quiser colocar uma bermuda e um shortinho e uma camiseta regata, qual é a sua intenção nisso? É calor. Não te traz nenhum problema por causa disso. Você está pecando? Não, também não estou pecando. Agora, aqui do lado no Alfenas, que é uma casa de shows que tem aqui, de toca funk, sertanejo e tudo mais, as meninas gostam de usar shortinho e regatinha, mesmo num frio de 10 graus. Qual é a intenção delas? É que uma criança, né, falou assim, elas querem coisa, né? Vocês entenderam que coisa. Eu falei, ela tá pecando? Tá pecando. Então, não é a roupa que vai te fazer pecar, mas sim a sua intenção e também, dependendo do caso, o efeito daquilo que você tá falando, daquilo que você tá fazendo. É a mesma coisa um garoto, né? Porque geralmente as regras são muito opressoras para as mulheres e deixam os homens de lado, né? Então, parece que o homem é inocente de olhar para a mulher porque é ela que está provocando, né? E o que é mentira. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala da mulher ter modéstia exatamente pela questão de amor ao próximo, de bom senso e para que ela evite problemas para ela mesma também, né? Então, um garoto que usa uma bermuda e uma camiseta num calor, ele tá pecando? Não, mas se ele usar uma bermuda de marca, que ele se matar em 10 prestações para pagar, uma camiseta de marca, matando 10 prestações para pagar, para poder conquistar uma menina com uma falsa imagem, ele tá sendo tão pecador quanto a menina que tá de short curto também, lá no mesmo lugar que ela tá indo, entendeu? Então assim, qual é a intenção? Você quer... qual é o efeito da coisa? Se aquilo vai prejudicar a você mesmo, ou vai prejudicar o próximo, ou vai contra aquilo que Deus quer que você faça, então não faça. Vai contra o culto a Deus, vai contra a adoração a Deus em espírito e em verdade, conforme as Escrituras ensinam, então não faça. Não faça. Por mais que seja uma coisa inocente, uma coisa normal, não faça. E se aquilo de repente não é uma coisa polêmica, um tabu, alguma coisa assim, e não vai trazer nenhum dano para ninguém, você é livre para fazer. A liberdade cristã te dá esse direito de fazer aquilo que você gosta, não sendo pecado, não trazendo nenhum tipo de prejuízo. Então, aproveite a liberdade cristã, aproveite também a responsabilidade cristã e não fica se preocupando, né, com essas regras. Para finalizar, vou falar uma passagem de Paulo que ele fala lá em Colossenses, né? Ele diz assim: todas essas coisas, essas regras que o pessoal inventa, são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, uma falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O mesmo Paulo que fala que para a mulher até botar véu se vai dar problema, fala que é para as pessoas serem livres. Então depende do contexto que a pessoa está, depende da intenção e do efeito que aquilo que a pessoa está fazendo causa. Mas a liberdade cristã ela tem que estar acima de tudo. E também a responsabilidade cristã, que é o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Essa é a lei da liberdade que Tiago fala, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Essas regras que inventam hoje, muitas outras regras já foram inventadas anteriormente. Por exemplo, mostrar os ombros, mulheres mostrar os ombros era pecado há um tempo atrás. O homem tinha que usar chapéu na igreja em sinal de reverência. Se ele entrasse sem o chapéu na igreja, era pecado. Mascar chiclete era pecado. Ir ao cinema era pecado. Essas regras todas pereceram pelo uso. E essas regras de hoje também, com o tempo, vão mudando. Então, siga as Escrituras. Leia as Escrituras, tenha você uma consciência cristã particular e não vá tanto pela cabeça dos outros, ok? E para finalizar, eu vou dar uma dica de som hoje, tá? Eu vou dar uma de old school, hipster, sei lá o que, e vou dar uma dica em vinil, que é um álbum que eu gosto pra caramba.
Procurem na internet que vale a pena. Você que tem Deezer, Spotify, aí sei lá, ou tenta comprar, que vale a pena, que é Stryper, To Hell with the Devil. Cara, galera, eu conheço metal. O meu negócio é heavy metal, eu gosto também de música erudita, adoro música clássica e tal. Eu gosto de alguma coisa de louvor congregacional, Vencedores por Cristo e tal. Se você tiver dica que eu passe aqui, ou tiver uma banda que quiser que eu divulgue, você manda por mensagem em alguma das páginas, Calvino, Lutero, Zwingli, Depressão, que vai ser um prazer meu, dependendo das letras e do trabalho de vocês. Que seja banda, não vem com ministério, não, porque ministério pra mim é igreja, né? Tá? Banda e pronto, acabou. Então, aqui é uma banda que é legal pra caramba, que é o Stryper. Vale a pena vocês adquirirem aí e ouvirem o som, falou? Então vai aí, terminamos mais um Pedregada!